BBC lê. Os bastidores da viagem de 44 dias que levou Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Reportagem de André Bernardo, publicada pela BBC News Brasil em 22 de abril de 2021. Lida por Silvia Salek. Há mais de meio milênio, o navegador português e sua tripulação enfrentaram tormentas, calmarias e doenças. Dos 1.500 homens que zarparam de Portugal, apenas 500 conseguiram voltar sãos e salvos para casa. A Praia das Lágrimas para os que vão, a Terra do Prazer para os que voltam. É assim que os portugueses costumam se referir ao Porto do Restelo, em Lisboa, de onde partiram as expedições de Vasco da Gama, em 1497, e de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Prevista para ocorrer em um domingo, 8 de março, a partida da Armada de Cabral, um fidalgo de origem nobre de apenas 33 anos, foi adiada por causa do mau tempo para o dia seguinte. Vale lembrar que fidalgo quer dizer filho de algo, fidalgo, ou seja, filho de alguém. E Cabral era filho de uma família que desde 1385 mantinha vínculos estreitos com a coroa. Além do mais, se casou com uma mulher riquíssima, Isabel Gouveia, neta de reis, afirma o jornalista e escritor Eduardo Bueno, autor de Brasil, Terra Vista, a aventura ilustrada do descobrimento. A frota de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. O que diferenciava uma embarcação da outra era o tamanho. Enquanto as caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens, as naus podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes. A frota era composta por uma variedade de profissionais. Havia o capitão e, abaixo dele, o piloto, responsável pela navegação, o mestre e contramestre, que lideravam os marinheiros, e o condestável, que comandava a artilharia, explica Antônio Carlos Jucá, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o tempo bom e vento favorável, Cabral e sua tripulação zarparam de Lisboa rumo a Calicut, na Índia, no dia 9 de março de 1500. Curiosamente, o homem a quem então o rei de Portugal, Dom Manuel I, o Venturoso, confiara a maior, a mais cara e a mais poderosa armada portuguesa, nunca tinha comandado uma esquadra antes. Se houve imprevistos, bem, ocorreu um enorme imprevisto sim, a chegada ao Brasil, afirma Paulo Pinto, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. A armada tinha como destino a Índia e tocou a costa brasileira por acidente. É possível que Portugal já suspeitasse da existência de terras naquela região, mas a verdade é que Cabral e seus homens foram apanhados de surpresa. A chegada ao Brasil foi, portanto, um acidente de percurso de uma jornada que tinha objetivos estratégicos bem definidos. A Índia era a prioridade número 1 da coroa de Portugal, acrescenta Paulo Pinto. Com apenas 8 dias de viagem, a frota enfrentou sua primeira tormenta. Tão forte que, próximo ao arquipélago de Cabo Verde, a nau comandada por Vasco de Ataíde, que transportava 150 homens, sumiu do mapa. A cada 3 navios que partiam de Portugal, um era engolido pelo mar. Não à toa, o Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Além de perder um de seus barcos, Cabral teve de enfrentar no primeiro trecho da viagem 20 dias de calmaria, relata José Carlos Vilardaga, professor de História da América na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Quando isso acontecia, o barco ficava quase totalmente parado no meio do oceano. Isso aumentava o tédio e o calor a bordo, explica. Ao todo, 13 navios transportavam 1.500 homens, entre médicos, boticários, religiosos, calafates, que são especializados em tapar e vedar buracos e frestas, e até degredados, isto é, condenados à morte que aceitavam trocar sua pena capital pelo exílio em terras desconhecidas. Na maioria das vezes, eram os primeiros a desembarcar. Se fossem atacados por selvagens, não fariam muita falta.
Do total de 1.500 homens, apenas 500 conseguiram voltar sãos e salvos para casa. O restante morreu no mar, vítima de naufrágios ou de doenças como o escorbuto, causado pela falta de vitamina C e que provoca sangramento nas gengivas. Em algumas expedições, a proporção de médicos para marinheiros era de 1 para 3.000. Viajar era tão arriscado que, antes de zarpar, muitos marujos já deixavam seus testamentos assinados. A presença de mulheres a bordo não era permitida. Já crianças e adolescentes podiam embarcar. A maioria de 9 a 15 anos era alistada pelos pais que, em troca, embolsavam o soldo dos filhos. Durante a viagem, desempenhavam as funções de grumetes e de pajens. A vida dos miúdos a bordo era um inferno. Muitas vezes, eles sofriam abusos sexuais, relata Bueno em Brasil, Terra à Vista. A tripulação, em linhas gerais, podia ser dividida em marinheiros, soldados e religiosos. Os marinheiros executavam as tarefas náuticas, como içar velas, baixar âncoras ou manejar instrumentos, como o astrolábio, usado para medir a altura do sol ao meio-dia e das demais estrelas à noite. Alguns dos mais tarimbados navegadores da época, como Bartolomeu Dias, participaram da aventura. 12 anos antes, ele ficou famoso por ter sido o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança, ao sul da África. Por uma trágica ironia, na madrugada do dia 23 de maio, uma tormenta desabou sobre a frota de Cabral e afundou outros 4 navios. 400 homens, incluindo Bartolomeu Dias, foram engolidos pelo mar. Onde estavam? Próximos justamente do Cabo da Boa Esperança, chamado de Cabo das Tormentas, antes da viagem bem-sucedida do próprio Dias. Já os soldados, a maioria sem formação militar, eram os responsáveis pela artilharia e munição. As embarcações portuguesas, aliás, foram as primeiras a cingrar os mares com artilharia pesada a bordo. As 9 naus que compunham a frota de Cabral eram equipadas com pesados canhões. Os religiosos, em sua maioria frades franciscanos, eram incumbidos de rezar missas e ouvir confissões. Seu superior era Dom Henrique Soares de Coimbra. Foi ele que, no dia 26 de abril, na praia de Coroa Vermelha, no litoral da Bahia, celebrou a primeira missa no Brasil, assistida de perto pela tripulação e ao longe por cerca de 200 indígenas. Devido à escassez de água e comida, as condições de vida a bordo eram muito ruins. A mortalidade, em geral, girava em torno de 2 a 3% da tripulação, mas podia ultrapassar os 10% do total. Assim, os doentes eram logo aconselhados a se confessar e a receber a extrema-unção, relata Antônio Carlos Jucá de Sampaio, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tripulantes não desfrutavam de qualquer conforto. Pelo contrário, como os porões dos navios eram usados para estocar os tonéis com água, mantimentos e munição, os marinheiros dormiam no convés, ao relento e em colchões de palha. Naquela época, tomar banho era raro, até em terra firme, quanto mais em viagens oceânicas. A marujada urinava no mar e defecava em baldes. As condições eram insalubres, esclarece Ronaldo Weinfas, professor de História Moderna da Universidade Federal Fluminense. Talvez o melhor depoimento sobre a insalubridade das viagens atlânticas para o Brasil esteja na obra do francês Jean Delery, que viveu de 1534 a 1611. Quando os biscoitos acabavam ou estragavam, os marujos comiam ratos. Havia até uma cotação para o preço do rato nos navios. Detalha. Os momentos de lazer eram poucos. Enquanto uns improvisavam rodas de cantoria, outros preferiam jogar cartas, exemplifica Vilardaga. O cardápio dos marujos consistia em água, 1,5 litros por dia, e biscoito, 600 gramas diários. Já os capitães da frota, todos de origem nobre, tinham direito a vinho, 1,5 litros por dia, e a carne e peixe, 15 quilos por mês. Apesar de estarem no mesmo barco, o acesso à comida, basicamente biscoitos, carne em banha e peixes salgados e água potável, armazenada em tonéis de madeira e racionada para durar toda a viagem, acontecia conforme o status social, ou seja, seus lugares nas hierarquias da sociedade da época tendiam a ser replicados a bordo, explica Aldair Rodrigues, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas.
Além das mordomias, os capitães ganhavam um ótimo salário. Só Pedro Álvares Cabral, que era o capitão-mor, embolsou 10.000 cruzados, algo em torno de 35 quilos em ouro. Quem não obedecia às ordens de seus superiores ou descumpria as regras da embarcação não era jogado aos tubarões, mas mandado de castigo para o porão. Infestado de ratos e baratas, o lugar era, para dizer o mínimo, uma imundície. Ao todo, a jornada durou 44 dias. No dia 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar nas águas os primeiros sargassos, um tapete flutuante de algas marinhas, e nos céus, fura-bruxos, um bando de pássaros semelhantes a gaivotas. No dia seguinte, a uns 60 quilômetros da costa, alguém gritou: "Terra à vista!" Era o entardecer do dia 22 de abril de 1500. A frota ancorou a 35 quilômetros da costa, em frente a um monte batizado de Pascoal. Na manhã seguinte, ela avançou até uma distância de 3 quilômetros da praia, e o capitão Nicolau Coelho foi o escolhido para fazer o reconhecimento do território. Chegando à praia, a bordo de um escaler, embarcação pequena de proa fina e popa larga movida a remo, ele presenteou os nativos com um gorro vermelho, uma carapuça de linho e um chapéu preto. Em troca, ganhou um cocar de plumas e um colar de contas. Estima-se que na época da chegada dos portugueses havia entre 500.000 e 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas, descreveu Pero Vaz de Caminha, um dos 7 escrivães da frota, na famosa Carta do Achamento do Brasil. Traziam nas mãos arcos e setas, acrescentou. Antes de seguir para as Índias, Cabral e seus homens passaram 10 dias no paraíso. No dia 2 de maio, partiram rumo a Calicut, deixando para trás 2 degredados. Quando os navios desapareceram no horizonte, estes caíram no choro e foram consolados pelos indígenas. O exílio dos chorões, porém, durou pouco. Em dezembro de 1501, foram recolhidos pela primeira expedição enviada por Dom Manuel I para explorar a mais nova colônia portuguesa. Os degredados não foram os únicos a permanecer no Brasil. Na calada da noite, 2 grumetes, cansados dos maus tratos a bordo, roubaram um escaler e fugiram para a praia. Nunca mais se ouviu falar deles. A naveta de mantimentos, comandada por Gaspar de Lemos, foi mandada de volta a Portugal. Sua missão era comunicar ao rei o descobrimento da nova terra. Até ganhar o nome de Brasil, o território foi chamado de Ilha de Vera Cruz, por Pedro Álvares Cabral, e de Terra de Santa Cruz, pelo rei Dom Manuel I. A segunda parte da viagem durou pouco mais de 5 meses. No dia 13 de setembro de 1500, a frota de Cabral, reduzida a 6 navios, chegou ao seu destino, Calicut. Na Índia, a esquadra sofreu novas baixas. Pero Vaz de Caminha, o autor da famosa Certidão de Nascimento do Brasil, foi morto no dia 16 de dezembro em um ataque de mercadores árabes. De volta a Portugal, o que restou da esquadra atracou no Porto do Restelo no dia 21 de julho de 1501. Apesar de ter sofrido perdas, a missão foi um sucesso. Depois de seu regresso, Cabral recebeu várias honrarias, mas não voltou a ser nomeado para o comando de qualquer expedição relevante. Isso tem dado origem a algumas interrogações. Historiadores falam que o rei teria ficado insatisfeito com seus serviços, mas são apenas especulações, pondera Paulo Pinto, da Universidade Nova de Lisboa. Por pouco, o Brasil não fora encontrado por outros navegadores. Um português, Duarte Pacheco Pereira, e 2 espanhóis, Vicente Pinzón e Diego de Lepe. Comandando uma frota de 8 navios, Duarte Pacheco Pereira teria explorado o litoral brasileiro na altura do Maranhão em dezembro de 1498. Embora ele dê a entender isso em seu livro, Esmeraldo de Cito Orbis, não há nenhum documento que comprove essa tese, analisa Eduardo Bueno. Por essa razão, a suposta presença de Duarte Pacheco Pereira rondando o litoral brasileiro em 1498, que muitos historiadores descartam a hipótese de que Pedro Álvares Cabral tenha descoberto o Brasil por acaso.
O consenso é de que Portugal sabia da existência de terras no Atlântico. Caso contrário, não teria pressionado o Papa Alexandre VI para modificar a bula Intercoetera de 1493, que deixava os portugueses de fora do novo mundo descoberto por Colombo em 1492. Observa Weinfels. Mas o fato é que a viagem de Cabral ia mesmo para a Índia. Uma tempestade desviou a rota e eles deram em Porto Seguro. Uma coisa é saber que havia terras ali. Outra é montar uma expedição com o propósito de aportar no sul da Bahia. Por isso, o historiador português Joaquim Romero de Magalhães prefere chamar a viagem de achamento e não de descobrimento. Acrescenta Weinfels. Quanto a Vicente Pinzón, o explorador espanhol teria atingido o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, no dia 26 de janeiro de 1500, 3 meses antes da chegada de Cabral a Porto Seguro, na Bahia. Experiente, integrou a frota que, sob comando de Cristóvão Colombo, descobriu a América em 1492. Poucas semanas depois, em fevereiro de 1500, o primo de Pinzón, Diego de Lepe, também navegou por águas brasileiras. A Espanha só não reivindicou a descoberta do Brasil por causa do Tratado de Tordesilhas. Mesmo assim, o rei Fernando II de Aragão condecorou Vicente Pinzón e Diego de Lepe pela façanha de eles terem descoberto o Brasil. Você ouviu a reportagem Os Bastidores da Viagem de 44 Dias que levou Pedro Álvares Cabral ao Brasil, publicada pela BBC News Brasil em 22 de abril de 2021.